Salmo 127, nós vamos, uma vez que é muito pequeno esse salmo, são apenas 5 partes, um cântico, nós vamos ler integralmente, no entanto, nos foi dada a orientação para ministrar a partir dos versos números 3 e 4. Diz assim: exceto se o Senhor edificar a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam aqueles que guardam a sentinela. Em vão é para vós levantar bem cedo, repousar muito tarde, comer o pão da tristeza ou de dores, pois assim o Senhor cuida dos seus, dando-lhes o sono. Verso de número 3, que é justamente o que nós vamos pensar, 3 e 4. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero ou do ventre é a sua recompensa ou a sua herança. Como as flechas estão nas mãos de um homem forte, poderoso, do valente, assim são os filhos da sua mocidade, a sua juventude. Feliz é o homem que tem na sua aljava cheio deles. Não serão confundidos, mas falarão com os inimigos na porta. Você pode tomar o seu assento. O pastor Gilmar me deu a liberdade de tirar essa máscara. Quem não usa máscara já na verdade, quem não tem bigode, Cleiton, já incomoda. Aí eu invento de usar bigode, um bigode completamente diferente, aí fica um negócio bagunçado, fica ruim. Assim, a gente está numa época, meus irmãos, que ninguém usa bigode. Aí o homem inventa de usar bigode, um bigode completamente diferente. Aí bota máscara, a boca fica cheia de cabelo, fica aquele negócio ruim, fica um negócio que incomoda. Mas louvado seja Deus por poder estar aqui nessa manhã, para juntos pensarmos aqui a respeito da palavra do Senhor. Pastor Gilmar, ele me apertou aqui, pastor Eliel, porque ele me deu um tema com um título que é: você não pode decidir em que família você nasce. Isso é uma verdade. No entanto, você pode decidir que família os seus filhos vão ter. É isso que nós vamos pensar aqui nessa manhã. E eu fiquei muito preocupado porque esse tema é um tema completamente desafiador. Ele é um tema que, acima de tudo, é difícil de ministrar, irmã Laila, pelo fato de que ele fala de muitas verdades, mas também fala de uma incapacidade humana. Ao mesmo tempo que é dito aqui que nós podemos decidir alguma coisa, nós vamos perceber, e é só perguntar para muitos pais cristãos, que não é tão fácil decidir assim, manter os filhos na presença do Senhor. Não é uma tarefa tão simples assim. Eu conheço inúmeros pastores amigos que são pastores íntegros, com 30, 40 anos de ministério, mas que hoje os filhos não lhes acompanham. E eles decidiram desde o começo da sua caminhada, desde que os filhos nasceram, até quando eles tomaram maior idade, em orientá-los no caminho do Senhor, mas mesmo assim, eles não permaneceram. Em contrapartida, por exemplo, sexta-feira eu tive um contato com um pastor que teve 6 filhos, todos os 6 estão casados, todos os 6 estão servindo ao Senhor, todos os 6 são obreiros da casa do Senhor, um privilégio, uma honra. Então, vamos pensar, meus irmãos, no que esse texto, esse título nos propõe, que é: eu não posso de fato decidir onde eu nasço, mas eu posso decidir em que ambiente os meus filhos vão estar. Se eles vão permanecer lá por muito tempo, já é uma questão que a gente não tem controle, nós não conseguimos determinar isso. Mas o que nos compete pensar nessa manhã? No que esses salmos nos convidam a refletir. Primeira coisa que os salmos nos mostram, e por que eu digo os salmos? Porque o salmo de número 127, ele vem de uma categoria chamada de salmo de degraus. E o que é o salmo de degrau? É aquele salmo que geralmente era assim, entoado, o cântico que era entoado justamente na peregrinação para a cidade, ou seja, eles iam cantando e chegavam especialmente em um lugar em que havia degraus e que eles iam subir nos degraus, e em cada degrau eles cantavam esse louvor ou alguns desses louvores. Então a primeira coisa que eu gostaria de deixar muito claro para os irmãos aqui é que o Salmo ele começa dizendo que nós precisamos e nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. É a primeira coisa que eu gostaria de deixar muito claro para os irmãos. Ainda que nós vamos decidir algumas coisas, mas a primeira coisa que tem que estar muito claro na vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano, especialmente de um crente, de um cristão, é a sua total dependência de Deus. O Salmo começa dizendo o seguinte: se o Senhor não edificar e se o Senhor não guardar, não adianta ninguém fazer nada. O que edifica vai trabalhar em vão. E o que guarda, ainda que seja o mais hábil dos sentinelas, também vai trabalhar em vão. Então o que fica muito claro nesses salmos é que nós precisamos depender do Senhor. Sempre. Nós vamos depender do Senhor sempre. E eu quero, com todo respeito, pastor Eliel, pedir que os irmãos façam um exercício em casa. Leiam o salmo de número 120 até o salmo de número 127. Os irmãos vão perceber uma coisa.
A total dependência de Deus. O Senhor é o foco, o Senhor é o alvo, o Senhor é aquele que está na direção. Portanto, observe comigo, Salmo 120. Clamei ao Senhor. O alvo está direcionado ao Senhor, eu clamo ao Senhor. Salmo de número 121. Eu elevo os meus olhos para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Do Senhor é que vem o meu socorro. Salmo de número 122. Vamos à casa do Senhor. Salmo de número 123. Para ti eu levanto os meus olhos e eu espero por ti, ó Senhor. Salmo de número 124. Se não for o Senhor que nos protegesse, se não for o Senhor que tivesse intervido, há muito nós já teríamos sido consumidos pelos nossos inimigos. Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. 126 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro aqueles que estavam lá. Então quem traz do cativeiro, inclusive nessa manhã tem muitos filhos no cativeiro, e quem traz os filhos do cativeiro é quem? É o Senhor, é Ele que tem poder para trazer. Salmo de número 127, que é o que lemos: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar, ninguém faz nada. Então o foco aqui é o Senhor que faz, é o Senhor que realiza, é o Senhor que tem poder, é Ele que olha, é Ele que socorre, é nele que devemos esperar. Então observe que tudo gira em torno do Senhor, não gira em torno inicialmente das decisões do homem. Tudo depende do Senhor, porque se o Senhor não responder o nosso clamor, nós ficaremos sem alento. Se o Senhor não responder, quando os nossos olhos já não conseguem olhar para a direita, para a esquerda, só conseguem olhar para cima, porque de lá que vem o nosso socorro. Se não for o Senhor protegendo, guardando, tudo se perde. Então o foco aqui é o Senhor. Então pensar em edificar uma família, construir uma casa, primeiro precisamos pensar na dependência do Senhor. Ainda que há um conjunto aqui, pastor Gilmar, tem coisas que Deus idealiza, mas nós realizamos. Portanto, um conjunto. O homem realiza a partir de uma orientação de Deus, mas a dependência, a mente de depender do Senhor. Eu gostaria de, nesse primeiro momento, convidar você para pensar: confie no Senhor, espere no Senhor, confie, espere nele, aguarde nele. Não há, em hipótese alguma, desamparo para aqueles que esperam no Senhor, porque os que esperam no Senhor, eles veem a glória do seu Deus. Deus nunca desamparou o seu povo em hipótese alguma. No entanto, Ele também nunca nos deixou sem provas. As provas, elas vão existir, inclusive provas nas famílias, com relação a pais e filhos. Então, o destaque inicial aqui é depender do Senhor. Diga comigo: eu preciso depender totalmente do Senhor. É isso. A primeira coisa que nós temos que fazer é depender do Senhor, porque não adianta tentar fazer nada. Todos os pais que em todo momento, toda a família, todo casal que tentou colocar redomas nos filhos, não funcionou. É o Senhor que trabalha, é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege, é o Senhor que traz a ação do dia específico em que pessoas se dobram a Ele. Eu escutando o pastor Eliel falando aqui, eu fiquei lembrando de mim. Cresci na igreja, domingo de manhã, meu tio que assumiu o lugar do meu pai, porque meu pai saiu de casa muito cedo, pastor Gilmar, com 5 anos, meu pai saiu de casa, e por um bom tempo o meu tio me educou. Domingo de manhã nós já tínhamos uma programação, escola bíblica dominical, mas chegou um momento que eu me afastei dos caminhos do Senhor. Mas eu ouvi muitas vezes minha mãe orando: Deus guarda, ó Deus protege, Deus livra, ó Deus, eu confio em Ti, porque a minha palavra já não tem mais forças. E muitas vezes eu encontrei minha mãe falando assim, porque realmente não tinha. Muitas vezes ela falava e era como se ninguém estivesse falando, porque nenhum dos filhos obedecia, porque não tinha a função paterna ali para ter um pouquinho mais de autoridade. Mas ela dizia: Senhor, eu confio em Ti, eu confio que o Senhor é que vai intervir. E Deus interviu, Ele me protegeu, Ele me guardou, mas ao mesmo tempo Ele protegeu a minha vida com um objetivo específico. Então, confie primeiramente no Senhor, aguarde no Senhor, espere no Senhor, mas não espere calado, quieto. O pastor Eliel fez menção, Mateus 7, clame, continue buscando, continue dizendo: Deus, eu posso fazer algumas coisas e eu vou fazer, mas em todo tempo eu espero em Ti, eu confio em Ti, eu descanso no Senhor. Então nós vamos agora de fato pensar que essa ideia da gente construir, edificar uma casa, construir uma família, pensar em filhos, é uma tarefa árdua, porque edificar, guardar e decidir
tem a ver com decisões extremamente firmes e decisões que a gente não pode titubear, a gente não pode vacilar, mesmo sabendo que o resultado depende do Senhor, mas o que espera é que nós plantemos, porque quem planta, colhe. Se você planta com intercessão, se você planta com clamor, no tempo certo Deus vai te responder. E aí a primeira parte, pastor Gilmar, do seu desafio aqui é: você não pode decidir em que família você vai nascer, e é verdade. Esse Salmo 127, ele tem uma grande inclinação, pastor Liel, de que ele foi escrito por Davi ao seu filho Salomão. Há um grupo de estudiosos que diz assim, não, quem escreveu esse salmo foi Salomão, porque ele fez uma ênfase nos primeiros 2 versos a respeito da construção do templo. Né? Quando ele falou, o templo foi construído porque o Senhor é quem edificou, o Senhor é quem guardou. Mas a maior inclinação é de que Davi escreveu para o seu próprio filho, Salomão. A maior inclinação é essa. Então o que a gente pensa de imediato é, quando pensamos no filho de Davi, Salomão, a gente pensa que de fato não teve muita escolha onde ia nascer, e nenhum filho escolhe onde vai nascer. Alguns nascem na África, outros no país, no continente asiático, outros no europeu, nós aqui no contexto mais latino-americano para cá, outros na América do Norte, enfim, a gente não tem dimensão onde a gente vai nascer, isso é uma das maiores verdades. E muita gente está preso no contexto que nasce se julgando inferior. Ora, irmãos, Deus não é injusto. Onde você nasceu é o lugar que Deus deseja abençoar você. Onde você está com a sua família é o lugar que Deus deseja abençoar você. Eu particularmente sou muito feliz. Eu fiquei olhando para o Cleison ali. Que legal aquela máscara. Parabéns aí. Não sei se foi ideia de quem foi, mas eu achei fera demais. A identidade do Brasil. Glória a Deus. Eu sou feliz porque sou brasileiro. Mas do outro lado está ali a bandeira também da igreja que pertence. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu acho que ali, meus irmãos, é o exemplo para ser imitado. Né? Tá aí um exemplo, a igreja toda com a máscara com a identidade, bonito isso. Então, pensando aí na ideia que eu não consigo direcionar onde eu vou nascer, eu quero lembrar os irmãos a respeito de Salomão. Salomão é o 12º filho de Davi, que nasce numa família completamente conturbada. Ele nasce de uma relação do seu pai, Davi, com a mulher que era esposa de um dos 30 valentes de Davi, que era Urias, que é Betseba. E agora ele nasce como 2º filho dessa relação, porque o primeiro filho, ele nasce praticamente para que Davi seja julgado no seu ato de pecado, e ele não sobrevive, ele morre. Mas o 2º filho cresce, e ele recebe o nome de amado do Senhor, Gededias. No entanto, ele nasce nesse contexto, ele nasce com uma mãe que, quando as pessoas lembravam do nome dela, dizia, essa é a mulher que traiu o esposo com o rei. E quando ele lembrava do pai, ele dizia assim, esse seu pai é aquele que matou um valente guerreiro, fiel, leal, para ficar com a esposa dele. Pensa que contexto familiar. Pensa que não tem como escolher isso. Se você pudesse escolher, claro que você ia escolher nascer dentro da melhor família. Mas se a gente olhar, eu já comecei inclusive abrindo meu coração, dizendo aos irmãos, eu nasci numa família que eu não tive que escolher. Inclusive eu não pude escolher decisões dos meus pais. Meu pai com 5 anos de idade, ele beijo pra vocês aí, foi bom estar aqui, mas não dá mais, cuida aí cada um, salve-se quem puder. E tem muita família vivendo assim, você está na casa, de repente um dos membros da família assim, salve-se quem puder aí, beijo pra vocês, foi bom estar demais aqui, vamos tocar a vida. Tem muita gente vivendo assim, e muitas dessas coisas nós não podemos escolher, mas nós, e aí eu preciso, pastor Gilmar, dentro do tema que o senhor me propôs, perguntar, quem são os casados aqui, que já estão casados? Glória a Deus. Bênção de Deus. Quem está noivo? E quem está namorando? Vamos identificar. Aproveita, pastor Léo, pega a caneta aí. Quem está namorando? Ninguém se namora aqui não, gente? As meninas, os moços? Quem está noivo? Não? Bênção. Então continua assim vocês, viu? Pensa em casar não. Os filhos, né, pastor Gilmar? Pastor Gilmar disse assim, glória a Deus. Isabela e Isaías, fica do jeito que vocês estão assim, tá bom demais. Então pensar nessa construção da família é que você nasceu numa família, mas é projeto de Deus que você forme uma outra família. Independente do contexto frustrado que você pode ter vindo, por exemplo, eu nasci dentro de um contexto frustrado, eu olhei por mais de 29 anos da minha vida, Cleice, eu procurava a presença paterna do meu pai e não tinha. Mas isso não me impediu de estar tentando ser um bom pai a partir da orientação bíblica. Então eu procuro amar os meus filhos e fazer tudo aquilo que de repente eu não tive. Tudo aquilo que eu não recebi, é minha obrigação dar a eles, porque é desejo de Deus que isso se realize, é projeto de Deus que isso se construa. Então,
Pensar que eu não tenho como decidir é verdade. O filho de Davi, de Salomão, para quem provavelmente ele escreve esse salmo, não teve como escolher. Ele não teve direito de escolha. Ele nasceu com essa característica. No entanto, daí para frente, tem algumas coisas que pode ser feito. E aí eu preciso fazer algumas perguntas a título da gente poder refletir aqui. Primeiro, dar um reino a um filho garante que ele vai ser bem sucedido? Dar um reino para o filho, porque o que Davi faz, ele dá o reino para Salomão, ele entrega o reino para Salomão. Isso significa que Salomão seria bem sucedido? Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, dar o melhor para o nosso filho não significa, para o filho ou para a filha, significa que eles vão no final de sua vida terminar bem. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que receberam tudo, inclusive de mão beijada, e no meio do caminho eles esfacelaram tudo, degradaram tudo, eles muitas vezes não respeitaram a história dos pais, não respeitaram aquilo que os pais idealizaram, não respeitaram aquilo que os pais fizeram. Então dar de imediato algo muito bom para um filho não significa decidir algo muito bom para um filho, inicialmente não significa que ele vai terminar a sua carreira assim. Como isso mexeu comigo? Meu Deus do céu, pastor Gilmar, como isso mexeu comigo? Eu fiquei pensando, hoje eu tenho, pastor Eliel, irmãos, uma função pastoral, assim como alguns aqui têm. E os meus filhos, a gente muitas vezes imagina assim, filho de pastor é pastorzinho. E quem falou que é assim? Filho de crente é crentinho. Quem falou que é assim? Você pode decidir firmemente isso, mas isso também está naquilo que nós começamos, na dependência do Senhor. Então o que significa, pastor Ivan, que eu posso ficar de braço cruzado? Não, meus irmãos. Se a gente batalhando, a gente já não tem condições de definir como vai ser, se a gente ficar de braço cruzado dizendo, ele me toma conta aí, porque agora eu cansei, eu não faço mais nada. Sabia que tem muitos pais que já cansaram? Oh, meus irmãos, minha mãezinha agora, dia 6 de setembro, próximos dias, ela completa 80 anos de idade. 80 anos de idade. Eu fiz uma oração na minha conversão. Eu disse, ó Deus, me dá a oportunidade de alguma maneira gerar um pouco de alegria para minha mãe, porque a gente gerou muita tristeza para ela. Me ajuda, Senhor, por favor, a cuidar dela direitinho, a fazer o que eu puder para de alguma maneira honrá-la, porque por muito tempo eu desonrei ela e eu não entendi o teu princípio, mas agora eu desejo compreender esse princípio e entender que também ser filho também envolve ter responsabilidades, não só do pai determinar coisas boas, porque chega um momento que o filho e a filha têm entendimento e aí eles passam a ignorar e passam a decidir completamente mal, e aí o que bota o dente dos filhos não é a uva que o pai come, entende? O que embota o dente dos filhos é o que os próprios filhos fazem. Então a primeira coisa que está aqui declarado é, realmente, pastor Gilmar, nós não temos condições de definir onde nós vamos nascer, e significa também que dar boas coisas aos nossos filhos não significa que eles vão ter um futuro próspero, mas é o que devemos fazer. Segunda pergunta, dar orientações bíblicas aos filhos significa que até o fim de suas carreiras eles serão cristãos? Oh, irmãos, como é triste isso. Eu conversava com um amigo que tem um trabalho não só nesse presídio aqui da nossa cidade, mas em outros presídios do estado do Goiás. Ele disse, pastor Ivonaldo, é abismal quando a gente vai fazer as visitas, quando a gente vai fazer os cultos. Cada presídio tem uma grande igreja dentro dele. Não só de pessoas que estão se convertendo lá, de pessoas que já entraram lá desviadas, mas lá se arrependeram dos erros que cometeram. Quando a gente fala levitas, músicos da casa, pessoas que louvavam, até pregadores, lá tem pastores, lá tem pessoas que de alguma maneira cresceram no caminho do Senhor, mas no meio do caminho, por alguns motivos, decidiram errado daquilo que foram orientados. Então, dar bons conselhos bíblicos aos filhos significa que eles vão ser bem-sucedidos? Necessariamente não, mas é o que devemos fazer? Sim, insistir domingo de manhã, trazer o filho, trazer a filha numa oportunidade de culto, vir com os filhos. Eu lembro muito bem no início da caminhada cristã da minha mãezinha, e ela dizia assim, você precisa ir para a escola dominical, e a gente já estava ganhando uma idade. Eu disse, mas a senhora não vai? Você precisa ir à igreja com seu tio, mas a senhora não vai. Então o exemplo ele vai sempre dos pais. Os pais precisam primeiramente ter essa consciência, mas também não significa que a nossa decisão vai permitir com que os nossos filhos permaneçam firmes até a volta do Senhor, porque chega um momento que a paternidade, a maternidade, eles ganham maior idade e eles passam a decidir por si. E o nosso desejo é que cada filho nosso, cada filha daqueles que já têm função paterna e materna, que eles permaneçam. E outra pergunta interessante é, tomar decisões importantes familiares é algo que nós precisamos pensar.
O fato de eu dizer que isso não significa que no final os nossos filhos estarão assim, não significa que a gente não tem que decidir bem. Não significa que eu estou dizendo assim, pastor Gilmar, não precisa decidir bem. O acaso vai conduzir o seu filho. Não, a ideia não é essa. É que insistindo, é plantando, é semeando que nós colhemos. Então a primeira parte nós vencemos aqui, pastor Gilmar, que é, realmente eu não consigo decidir como meu filho vai nascer. Ou seja, o meu filho não tem condições, meu filho não tem condições de decidir onde ele vai nascer. Mas eu que sou pai, agora eu tenho condições de estabelecer onde ele vai crescer. Leia comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2, uma vez que nós estamos falando de Salomão, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2, e nós vamos ler do capítulo 2 apenas 2 versos, que é o verso de número 3 e o verso de número 4, digo 2 e 3, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2, verso de números 2 e 3. Quando nós pensamos que os filhos são herança do Senhor, Davi, Cleison, tinha essa mentalidade. E ele sabia que os filhos eram herança do Senhor. Ele tinha essa consciência, tanto que ele escreveu. Provavelmente ele relatou isso. E ele está dizendo, os filhos são herança do Senhor. Eu tenho essa consciência. E eu, como bom pai, e eu como bom tutor, eu juntamente com a minha esposa, porque essa decisão que nós vamos ler agora é uma decisão que parte inicialmente de Davi, mas a entrega do reino também tem a influência de Betseba, que é a mãe. Ou seja, os pais decidem o que vai ser do filho. Os pais agora eles tomam uma decisão de dizer, eu quero que o meu filho seja bem sucedido, eu quero que o meu filho agora seja próspero em tudo que ele fizer. E aí Davi registra essa fala, na verdade o cronista registra essa fala. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso de número 1 a 3, diz assim: ora, aproximava-se os dias da morte de Davi, e ele encarregou a Salomão, seu filho, dizendo, olha o que ele está dizendo, ele está, pastor Gilmar, tomando uma importante decisão em relação ao seu filho. Ele não pôde decidir como o filho nascia. Na verdade, o filho não teve condições de decidir como ia nascer, porque inclusive Davi nem queria que isso ficasse conhecido. O seu ato com Betseba inicialmente não era para ser conhecido, depois se estabeleceu um casamento e veio o Salomão, que é o Gededias, que é o filho amado. E agora Davi está morrendo e ele está na reta final. Dizem que as últimas palavras, pastor Eliel, de um homem ou de uma pessoa tendem a ser as palavras mais importantes. Quando a pessoa vai chegando no finalzinho da vida, parece que as falas dela são a mais importante. Eu lembro de Maria Antônia da Conceição, minha avózinha, 96 anos. Ela faleceu em casa, minha mãe estava do lado dela. Ela mandou chamar todos os filhos. Antigamente o povo parece que morria assim. Ela já sabia realmente que ia morrer e chamava todos os filhos ou quem se podia e anunciava, eu estou partindo. Gente, eu estou partindo. E ela fez uma recomendação inicial. Não liga para 190, não liga para 92. Eu estou partindo. Minha avózinha era devota de Padre Cícero. Tanto que alguns dos filhos chamam Cícero. Boa parte da família ela botou esse nome. Mas depois ela converteu. E era uma mulher fervorosa que ela orava e ela se alegrava. Eram raras as manhãs que nós escutávamos vovó orando e ela não se alegrava a ponto de ficar ali batendo palmas e falando em línguas de manhãzinha. Sozinha, no quartinho dela. E isso alegrava muito a gente. No dia que ela foi falecer, ela chamou as filhas. Minha mãe já naqueles dias parece que já estava também entendendo a situação de vida dela. Também, meus irmãos, 96 anos. Que é o quê? 96 anos, né? Já está ali, já viveu bastante. E aí ela reuniu e disse assim, olha, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Primeiro, não liga para 190, não liga para 92, não liga para 93, eu estou indo, deixa eu ir em paz. Foi o primeiro pedido dela. E os filhos, aquele desespero, mas ela estava ali firme. Outro pedido, fiquem firmes no caminho do Senhor. E a mesma coisa é o que Davi faz aqui. Olha, ele está dizendo, eu estou morrendo, estou partindo, no entanto eu estou tomando uma importante decisão em relação ao seu futuro, meu filho. Verso número 2, eu vou pelo caminho de todos aqueles que vão para a terra, ou seja, o caminho dos mortos. Aí ele dá a primeira orientação, seja corajoso, seja forte, e portanto, seja um homem, mostra-te um homem. Verso número 3, guarda com convicção os encargos do Senhor, teu Deus, para caminhar pelos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e para também guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que possa prosperar em tudo que fizer e possa também prosperar onde quer que você for. Então a orientação de Davi agora, olha que decisão, ele chama o filho
E ele diz: filho, eu estou morrendo, mas eu vou decidir, estou decidindo o lugar em que você vai ficar, o que você vai fazer. No entanto, observe 3 coisas importantes. Ele fala para o filho ter coragem para enfrentar a vida, para decidir as coisas, mas depois ele diz: filho, seja aquilo que Deus gerou em você, seja homem, permaneça com aquilo que Deus constituiu em você, seja firme nas suas decisões. Mas ele faz uma orientação que eu acho que nós devemos insistir quando nós pensamos em filho, é o princípio da santificação. Ele fala de santificação, ele fala de cuidado espiritual. Depois, lá na frente, evidentemente, ele vai fazer dos versos números 4 a 10 recomendações de administração do reino, inclusive num tom vingativo, viu, pastor Gilmar? Não sei se vocês já leram isso aqui num tom vingativo. Ele manda passar um povo lá para trás, não no sentido de passar para trás em surrupiar, mas no sentido de justiça. Aqueles que batalharam um tempo com eles, vai lá, acerta esse povo, não deixa muito esse povo, não deixa a asa desse povo crescer não, para ali. Aí, mas o que é o foco aqui? É a orientação de Davi para quê? Com cuidado, iniciar o cuidado espiritual do filho. Veja que Davi está preocupado com a vida espiritual do filho. Davi não faz outra recomendação sobre bens, sobre cuidado com o reino inicial. Isso é coisa secundária. E muitas vezes, irmãos, nós vemos muitos pais cuidando muito da vida financeira dos filhos, fazendo tesouros na terra para os filhos. Olha, esse dinheiro aqui é para você fazer sua faculdade. Investe muito dinheiro no estudo, mas pouco investimento na vida espiritual. Pouco investimento no quesito ensino educacional e espiritual dos filhos. Eu estou com um desafio, pastor Gilmar, com meu filho. Inculcar na mente dele a leitura, especialmente de coisas que vão mudar a vida dele. Eu dei para ele para esse ano, pelo menos para esse ano, para esses primeiros 6 meses do ano, esses últimos 6 meses do ano, que é, o primeiro 6 meses do ano foi estranho, foi? Meu Deus do céu, eu recebi um calendário que eu achei fantástico. Tinha assim, janeiro. Legal, o calendário todo bonitinho, 30 dias organizado, sábado, domingo, segunda, terça. Fevereiro, organizadinho. Aí já tinha de março até agosto, tudo embaralhado assim. Tudo embaralhado. E a gente não sabe, aí no finalzinho tem lá, dezembro organizado. A gente começou o ano e tudo bagunçado. Eu tenho um desafio, pastor Eliel, com ele, que é 2 livros para a gente ler até esses últimos 6 meses agora do ano. John Bunyan, O Peregrino, e Bruce Orson, Por Essa Cruz Te Matarei. Um fala de todo o princípio da vida cristã, caminhada cristã, como se nunca leu de maneira simplificada, cativante. E eu vou tentando ouvir ele. Filho, lê um capítulo, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, porque isso fala da sua vida eterna. E o outro é um livro que fala de missões, que fala, eu quero que meu filho, meus irmãos, sejam bem-sucedidos, eu quero que ele vá mais longe do que eu. Se eu estou andando, eu quero que ele corra. Se eu estou correndo, eu quero que ele voe. Se eu estou voando, eu quero que ele seja um ninja. E todo pai quer isso, mas às vezes nós falhamos porque nós pensamos em muita coisa secundária, nós esquecemos de inculcar na mente daqueles que estão sob os nossos cuidados princípios de vida eterna. E eu combinei com ele: meu filho, nós vamos devagarzinho ler esses livros, nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos nos formar, e eu vou te ajudar a você entender o que é ser um cristão. E eu quero que você pense em missão, meu filho. O Bruce Orson, Cleison, é um norte-americano, pastor Gilmar, que converteu-se ao Senhor, um homem de uma categoria elevada, mas ele pensou nos índios mutilones de um país latino-americano, da Venezuela. E sabe o que ele fez? Ele largou a casa, ele largou os pais, ele foi para o meio dos índios, que inclusive eram tidos como uma tribo canibal. E o livro conta disso, que o filho largou a casa para cumprir o ídolo do Senhor. Olha que alegria, olha que os nossos filhos possam também sonhar as coisas de Deus, que os nossos filhos creiam e acreditem nas coisas de Deus. Então olha a preocupação de Davi, esse mesmo Davi que está dizendo, os filhos são a herança do Senhor, os filhos são a herança do Senhor. O Davi que está dizendo, se o meu filho é a herança do Senhor, eu quero que o meu filho experimente as bondades de Deus, eu quero que os meus filhos estejam inseridos no reino de Deus, fazendo as coisas de Deus. Evidentemente que Davi me parece não ser um bom exemplo de pai, mas aqui na sua reta final ele tomou uma importante decisão. Cuidado espiritual, o que é que isso significa, pastor Gilmar? Primeiro, ele orienta: filho, tenha hombridade, seja um homem, tenha caráter. É mais ou menos nessa direção. E depois ele orienta a respeito do caminho do Senhor. Ande nos caminhos do Senhor, observe os seus estatutos, observe os seus mandamentos, observe o seu juízo, observe os seus testemunhos, veja isso com muito cuidado, não se desvie disso, porque isso vai fazer com que você seja próspero. Meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta muito redundante e a título de reflexão.
Quantos aqui querem que os seus filhos sejam bem-sucedidos? Todo pai quer que os filhos sejam bem-sucedidos. Aí se eu perguntar agora, quantos pais estão inculcando na cabeça dos seus filhos os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, os ensinos de Deus, as orientações de Deus, estão dizendo a eles de maneira muito clara que o futuro deles não depende do curso de informática que eles vão fazer, não depende da graduação que eles vão realizar, não depende do bom emprego, mas depende do bom sucesso da vida de um filho, depende única e exclusivamente deles seguirem os preceitos divinos, sem se desviarem, sem se afastarem, sem se alargarem pelo mundo, mas estarem firmes. E aí ele finaliza o verso número 3 dizendo: como está escrito na lei de Moisés, para que possa prosperar em tudo que você fizer, em tudo que você andar, todos esses lugares. Então agora pensando já, pastor Gilmar, dentro dessa ideia que o senhor nos propôs, que é, eu não tenho condições de dizer como eu vou nascer em determinada família, nós que já nascemos, mas eu posso decidir que lá meu filho vai ter. Então a primeira coisa, decida-se firmemente a colocar na cabeça do seu filho como você puder. Inculca na cabeça da criança, de dia, de noite, assentando, caminhando, os preceitos de Deus, as orientações de Deus. É fácil fazer isso, pais? Irmãos, não é fácil. Pastor Gilmar, que é mais experiente, pastor Eliel, que é mais experiente, é fácil educar filho no caminho do Senhor? Ou tarefa árdua? E sabe uma ilusão que o mundo tem? Eles olham pra gente e dizem assim: filho de pastor, menino é tudo anjo. Filho de pastor é tudo anjo, gente. Filho de pastor, gente, dá trabalho também. Filho de pastor, filho de crente, dá trabalho. E o crente tem que estar antenado com isso. Tem que investir tempo para falar dos preceitos do Senhor. E como dá trabalho. Eu já ouvi pai dizendo, como dá trabalho. Verdade, pastor, dá trabalho demais. E quando é pequeno, eu conversava, sexta-feira eu tive a oportunidade de ser mentoreado, pastor Gilmar, e eu recebi um pastor muito importante dessa cidade na minha casa, e nós conversamos até praticamente 00:25 lá em casa, sentado na mesa, tomando cafezinho. Eu falei, faz umas 3 garrafas de café, põe aqui que eu não vou deixar esse pastor sair antes de sugar tudo. O homem tem 6 filhos, casou os 6 filhos, e todos os 6 filhos servem ao Senhor. Eu não vou perder a oportunidade de ouvir ele. Senta aqui, meu filho, vamos conversar sobre mentoria aí, por favor. Qual é o segredo de fazer esse negócio? Ivonaldo, o segredo é depender de Deus, mas também inculcar na cabeça deles toda hora. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza, é o Senhor que dá a direção, mas eu tenho responsabilidade, e eu tomei decisões importantes, mas confiando e dependendo do Senhor. Então nós precisamos fazer isso, depender do Senhor. Eu não tenho condições de determinar onde eu nasci, não tive condições de fazer isso, mas eu posso, no mínimo, dizer para onde meu filho vai. E Davi está dizendo, meu filho, seja homem, seja corajoso, não se desvia dos caminhos do Senhor. E aí eu entro, para a gente poder pensar, pastor Gilmar, no que o texto diz, os filhos são herança do Senhor. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que pensar, eles pertencem a Deus. Ó, grande ilusão quando a gente diz assim, meu filho, apesar de ser seu. Estou vendo o guerreiro com a criancinha no colo, e eu fico olhando para ela, como parece com a Isabelinha, e eu fico encantado quando eu pego a Isabelinha. Apesar que ela está crescendo, ela diz assim, papai, faz um avião. Como é que faz avião? A menina está pesando quase 50 quilos, já não dá mais não. Eu pegava ela no colo aqui e ficava rodando a casa todinha. O outro, a mesma coisa, agora não dá mais para fazer isso. E aí esse pastor que me mentoreava, ele disse assim, aproveita a oportunidade agora. Aproveita a oportunidade agora, porque a massinha está mole. Quem aqui já trabalhou com massinha de modelar? Quem aqui já trabalhou com argila? Enquanto ela está molinha, meu filho, você faz o desenho. Agora eu vou fazer um bonequinho. Você amassa. Agora eu vou fazer uma bolinha. Do jeito que você quer. Deixa o barro endurecer para você ver. Que luta, meu Deus do céu. Tem pai aí que passa roxo com o filho. Bora para a igreja. Não vou, não quero. E não toca em mim não, porque eu já sei jiu-jitsu. Eu conheço muitas famílias assim, e eu sei que os irmãos conhecem muitas famílias assim. Eu conheço muitos pastores de Deus, homens sérios, com ministérios profícuos, dedicados em todo o tempo, que os filhos disseram, não quero mais. Não quero mais. Não toco mais. Não canto mais. E os motivos são diversos. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é que os filhos são a herança do Senhor. Mas olha que Deus doido esse nosso Deus, é herança, Ele nos deu, mas é dele, mas Ele deu para a gente cuidar. Tem juízo não, né? Como é que Ele confiou a gente para cuidar de gente? Meu Deus do céu, a gente mal está dando conta de cuidar da gente mesmo.
A gente não está conseguindo nem cuidar da gente, aí Deus deu filho para a gente cuidar. Por isso que aqui, mocidade, tem que abrir o olho. Você que está de boa aí, não namorou, não noivou, continua assim de boa, não namora, não noiva. Porque quando você for fazer isso, você tem que ter um plano. E que plano é esse? Já está pronto, não é um plano que você vai botar na sua cabeça. O plano já está pronto aqui, é a Bíblia Sagrada, é a orientação dos preceitos divinos, é todo aquele cuidado que você tem que ter, sabe para quê? Porque tem filho, gente, que se ele não vier planejado, o negócio fica arrochado. E aí você vai passar aperto na sua casa. E aí você corre o risco de aquela herança que Deus te deu, você não cuidar dela. O que é herança? Um presente que você recebe. O que é herança? Você não tem condição de receber nada. Alguém construiu para você e te deu. E o que você deve fazer a partir disso? Cuidar, zelar. Então, filho, meus irmãos, Jesus amado, nós não entendemos isso direito, não. Filho é uma grande responsabilidade. Por quê? É filho, eu que fiz, eu que sou o pai. Não, isso é projeto de Deus. Ele diz: multiplicai-vos, enchei a terra. E nesse contato do homem com a mulher tão bom, tão importante, vão surgir vidas. Então nós estamos falando, meus irmãos, de almas. Nós estamos falando de almas. Sabe o maior lugar que nós temos oportunidade de ganhar almas? Não é na igreja, não é na rua, nós nos enganamos com isso. É na nossa casa. É na nossa casa. Você que já é pai, você que já é mãe, os seus filhos têm que ser do Senhor. Eles precisam ser do Senhor. Não estou dizendo que eles vão ser do Senhor, porque nós não conseguimos determinar isso. Nós não podemos colocar Deus na parede e dizer: Deus, eles são do Senhor, no sentido que o Senhor deu. Mas se eles retornam para o Senhor, não depende único e exclusivamente de nós. Mas o que devemos fazer? Devemos profetizar, devemos educar, devemos orientar, devemos modelar o barro conforme a construção que o oleiro determinou, a partir daquilo que devemos fazer. Provérbios 22:6. O que o texto diz? Ensina, orienta no caminho que deve andar. Então vai orientando, vai gerando. Então os filhos são herança do Senhor. Diga comigo: o meu filho, a minha filha, se você tem filho, os meus filhos, você que tem mais de um, são herança do Senhor. Portanto, são do Senhor. São do Senhor. E sabe que coisa doida? Deus vai cobrar a gente disso. Eu escutei recentemente um pastor dizendo assim: os pastores têm que tomar cuidado, porque Deus, quando Ele vier, Ele vai cobrar cada ovelha da sua mão. É verdade isso. Nós, pastores, nós temos essa responsabilidade. Mas sabe outra coisa que vai acontecer? Deus vai cobrar de cada pai os seus filhos. Aquele que você teve cuidado de acalentar, de cuidar, de educar, de direcionar, de investir tempo com ele. Então, herança do Senhor, os filhos são herança do Senhor. O que devemos fazer, Cleison? Amar e cuidar, edificar, com a consciência de que quem edifica não vai ter sucesso se o Senhor não agir, que quem guarda não vai ter sucesso se o Senhor não guardar. A segunda parte da reflexão, pastor Gilmar, ainda pensando nessa ideia de que eu consigo decidir o lugar que meu filho vai ter, e Davi fez isso. Ele parte, ele deixa Salomão assumindo o reino. Betseba, juntamente com Natã, o profeta, direcionam ele para ser empossado no reino, e Salomão começa muito bem, extremamente bem. O homem mais inteligente do mundo, o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, o rei mais rei de todos os reis daquele período, só não sobrepujou o rei dos reis, que é Jesus. Aí Jesus chega e diz lá em Mateus: olha, Salomão foi batuta mesmo, só que tudo que ele teve não chega perto dessa plantinha aqui não. Ele foi um rei batuta demais, mas todo seu reinado chega perto dessa plantinha aqui não. Gente, significa dizer, pastor Gilmar, não é uma crítica a Salomão, não é uma crítica à decisão de Davi, mas é uma crítica à dependência de Deus. Porque quando Jesus fala isso, ele está dizendo: se Deus cuida dessa plantinha, será que Ele não vai cuidar do teu filho? Se Deus cuida dessa plantinha, será que Ele não vai cuidar? E o Salomão, nós conhecemos a história, pastor Gilmar, ele se desvaneia, enriquece demais, se envolve com muitas mulheres. Tem um adágio popular para nós homens que diz assim: o verdadeiro homem, por isso que Davi começa dizendo, pastor Gilmar, seja homem. O verdadeiro homem não é aquele que tem 1000 mulheres, mas é aquele que tem a mesma mulher 1000 vezes. Ou seja, fala de cuidado, fala de amor, fala de proteção, fala de atenção, fala de paternidade,
fala de acima de tudo ser aquilo que Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: o homem ame a sua esposa, ame os seus filhos como Deus em Cristo Jesus ama a igreja. Então a primeira parte aqui é: os filhos são herança do Senhor, devemos cuidar, devemos guardar. A segunda parte, pastor Gilmar, é: os filhos, eles são algo que o salmista diz que é como se fosse uma flecha na aljava de alguém que é muito poderoso, de um flecheiro bom. E o que isso significa? Significa que os filhos, eles podem trazer muitas alegrias para os pais. O contexto desse salmo é que filhos, eles bem cuidados, eles são alegria para o pai, para a mãe. Eles são proteção para a família. Eles são, inclusive, e aí conclui o salmo dizendo que na porta da cidade, o velho pai, a velha mãe não vai ser envergonhada, porque os filhos corajosos estarão ali para proteger os pais. Meus irmãos, nós que somos pastores, eu preciso confessar uma coisa aos irmãos: as maiores dores de cabeça que os irmãos da maior idade estão experimentando são com os filhos. São com os filhos. Muitos irmãos e irmãs que hoje estão com o cabelinho branco, que os cabelos começam a ficar brancos, eles estão perdendo a sua paz interior, por assim dizer, por conta de filhos, por conta de netos, por conta de preocupações, de decisões erradas dos filhos. Eu não sei como é que funciona aqui, mas lá nós temos muitas dificuldades com alguns jovens que estavam firmes no caminho do Senhor, mas depois se afastaram, deixaram, e os pais já não sabem o que fazer. Pastor Ivonaldo, o que eu vou fazer? Eu tomei todas as decisões certas, eu fiz tudo que eu podia. Olha, e alguns dizem: onde eu errei? Você já ouviu essa frase? Onde eu errei? Pastor, onde eu errei? Pastor, onde eu errei? Onde eu errei? Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente não sabe. E às vezes é a própria decisão do filho e da filha. Então eu quero caminhar para a conclusão pensando que filhos que são como flechas dependem do Senhor. Ainda que eu tenha prerrogativas de tentar, pastor Gilmar, orientar o Isaías, que é um músico da casa do Senhor, que eu desejo muito que ele seja um missionário, que eu oro muito para que Deus incomode o coração dele, dela, que eles sejam aquilo que Deus deseja que eles sejam, mas tudo isso é muito pouco. E aí eu quero convidar os irmãos para concluir pensando que, pais, nós temos um desafio. Primeiro, os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Eles foram uma herança que Deus nos deu. E nós precisamos com muita atenção hoje olhar para os nossos filhos de maneira diferente. Hoje de manhãzinho eu acordei bem cedo. Enquanto eu preparava o café deles, eu fiquei orando: ó Deus, até onde eu vou ter prerrogativa de orientá-los? E eu os ajudei a tomar café, e eu os ajudei a se vestir, e nós chegamos aqui, eu fiquei pensando, enquanto preparava essa reflexão: ó Deus, como é importante essa decisão. Eu nasci sem condições de estabelecer onde eu ia nascer. Eu não tive condições de decidir isso, mas hoje eu tenho o poder de decidir o que os meus filhos vão ser, pelo menos até no que me compete, pelo menos até onde eu posso ir, eu preciso fazer isso. Eu preciso direcionar os meus filhos para o Senhor. Eu preciso de alguma maneira me esforçar ao máximo para que os meus filhos sejam flechas, não apenas nas minhas mãos, porque tem pais que querem que os filhos sejam flechas para lhe dar, de repente, segurança na idade avançada da velhice, para dar proteção financeira. Não, Deus não está falando só disso. Quando o texto também diz que os filhos são herança do Senhor, é que os nossos filhos possam ser úteis para buscar outras almas ao Senhor, que os nossos filhos sejam ganhadores de almas, que eles sejam pregadores, pregadoras, cantores, cantoras, que eles sejam, ainda que não tenham funções eclesiásticas, de cargos de determinada função, mas que eles sejam pessoas sérias na casa do Senhor. É o nosso desejo. Então, pensar também que ser pai biológico é entender que há uma paternidade espiritual. Deus confiou-nos os filhos para que nós possamos orientá-los espiritualmente. Nós vamos prestar contas a Deus a respeito dos nossos filhos, porque eles são almas. E, portanto, nós precisamos reconhecer primeiro que os nossos filhos são do Senhor, que a nossa família, o nosso casamento é do Senhor, pertence ao Senhor, que tudo que nós temos e que somos é do Senhor, porque se não for o Senhor, tudo se perde. É em vão tentar colocar redoma para proteger filhos. Conversava ontem, pastor Gilmar, junto com 2 pastores durante um dia. Nós estamos, pastor Eliel, fazendo uma reforma na igreja sede, e ontem nós trabalhamos e eu tive a oportunidade de conversar com 2 pastores do ministério que já têm mais experiência que eu, que inclusive já têm filhos na fase de casamento. E eu perguntava qual é o segredo. Ele dizia: pastor Ivonaldo, o segredo é não colocar redomas, porque as redomas não resolvem.
quando eu digo colocar redoma, eu não estou dizendo que você tem que deixar a porteira aberta. Não significa dizer que quando se proíbe algo, você vai ter êxito naquele algo. Todas as vezes que a gente tenta insistentemente com a nossa própria determinação, e entenda, por favor, meus irmãos, que eu não estou falando que não deve se ter regras, não tem que se ter regras, mas que as regras estejam submissas a Deus, porque regras nunca funcionaram. No Éden, Deus deu uma grande regra para Adão. Funcionou a regra? Não. Eles descumpriram. O pecado atraiu-os. Deus deu leis, preciosas leis. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: a lei é ruim em hipótese alguma, a lei é santa, a lei é boa, mas quem conseguiu plenamente cumprir a lei? Ninguém. As redomas, elas não resolvem. Trancar as proibições não resolve. Por que nós precisamos? Então, o que precisamos fazer? Decidir dependendo de Deus. Eu comecei essa reflexão pensando na dependência de Deus. E eu quero concluir convidando os irmãos para pensar na dependência de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Precisamos depender das misericórdias de Deus. Precisamos olhar para os nossos filhos e dizer: ó Deus, eu estou decidindo, acredito que acertadamente pela vida espiritual dos meus filhos, mas é tão somente o que eu posso fazer. Eu preciso depender do futuro deles que vem do Senhor, porque nenhum futuro de ninguém vem da mão de homens. Nós dependemos de Deus e precisamos continuar dependendo de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus, da proteção de Deus, e portanto precisamos continuar clamando a Deus, buscando a Deus. Então, os nossos filhos, os cuidados que temos, devem estar submissos aos cuidados de Deus. Filhos que crescem nos caminhos do Senhor são de fato honra para os pais. Filhos que depois que crescem, mantêm-se na igreja e mantêm os pais protegidos e guardados, é uma herança para os pais. É um privilégio que Deus dá. Então quero concluir pensando de fato, pastor Gilmar, naquilo que o Senhor me propôs, que é: não tenho condições de decidir onde eu ia nascer, mas agora eu tenho decisões a tomar importantes em relação à minha vida, à vida do meu cônjuge e à vida dos meus filhos. E aí eu quero concluir convidando os irmãos para pensar aqui: o que podemos fazer agora? Quem tem filhos na idade, eu tenho assim, pastor Gilmar, 4 anos, 12 anos, a pré-adolescência, adolescência e uma criancinha. Quem aqui tem filhos com essa característica? Pequenininho ainda. Quem já tem filhos adolescentes aqui? Olha, a maioria. Charles Spurgeon, concluindo, ele conta uma ilustração que é interessante a respeito da paternidade, do cuidado, pastor Eliel, pastor Gilmar, pastor Cleiton, que precisamos ter com os nossos filhos, enquanto eles estão pequenos. Decidir coisas importantes para com eles. Spurgeon conta que certa feita ele ficou encabulado, porque ele entrou na fazenda dos seus avós, e ele viu uma garrafinha, e dentro da garrafa tinha uma maçã. E ele ficou encucado com aquilo: como é que dentro da garrafa tem uma maçã? Porque a boquinha da garrafa é muito estreita, o raio, a circunferência é muito pequena. Como é que essa maçã grande coube dentro dessa garrafa? E aquilo roubou a paz daquele garoto que ainda era apenas um garoto, não era o Spurgeon, o príncipe dos pregadores. E ele ficou incomodado com aqueles: como é que pode uma maçã grande caber dentro de uma garrafa, entrar dentro da garrafa e ficar dentro da garrafa? Como é que se faz isso? Como é que faz isso? Como é que consegue se colocar aquele fruto dentro daquela garrafa protegido, guardado? Como é que se faz isso? E aí ele perguntou para aquele avô experiente, para aquele senhor experiente: como é que faz isso? Aí o avô disse: vem cá, filho, vou te mostrar. A gente pega a garrafa vazia e a gente vai na macieira, e a gente pega essa garrafa vazia e a gente vê onde o fruto começa a se desenvolver, e a gente pega a garrafa e coloca dentro daquele galhozinho, quando o fruto ainda nem é fruto, ele é apenas um projeto de fruto. E aí aquele fruto vai crescendo, e ele vai crescendo, e ele vai crescendo, e ele vai crescendo dentro daquela proteção. E observe que eu não estou sendo contraditório, pastor Gilmar, quando eu falei das redomas. Eu estou falando das decisões importantes que nós precisamos, como pai, como mãe, como responsáveis, tomar para que os nossos filhos sejam protegidos até onde nos compete. E depois é eles e Deus, nas decisões que eles precisam tomar com Deus.
são as suas escolhas, porque o homem ele é livre, ele é um ser que tem agência livre. E aí aquela ilustração continua dizendo que aquele galhozinho que é apenas um projeto de produzir uma fruta, ele recebe aquela garrafa. E aquele fruto vai se desenvolvendo e ele cresce dentro da garrafa. Quando a maçã está grandinha, ele vai lá e corta aquele galho e pronto, está ali a maçã dentro da garrafa. Significa que, ilustrando, é as nossas decisões. É hoje trazer o meu filho para a escola bíblica. Ele disse ontem: pai, eu preciso dormir, eu estou estudando a semana todinha, esse negócio de teleaula também não está legal esse negócio, eu acordo de manhã, tenho que assistir aula e tenho TV de casa, eu posso descansar? Eu falei: filho, você pode descansar domingo de tarde, porque domingo de manhã nós temos uma missão. Papai vai falar de paternidade, papai vai reforçar aquilo que a gente conversa aqui no dia a dia, limpando o quintal, lavando uma louça junto, limpando a casa, lavando um carro. Então você precisa me acompanhar. A outra diz: eu quero ir para a casa da vovó. Você vai para a casa da vovó de tarde, porque de manhã nós temos uma missão, nós vamos estar juntos. O que significa essas pequenas decisões? É de alguma maneira, no que eu tenho poder, colocar o meu filho dentro da garrafa da proteção de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Entendem isso? Eu quero concluir convidando os irmãos para onde nós começamos. Fiquem de pé, por gentileza. Eu não sei se toca, dá para tocar alguma coisa aí? Pode ser teclado, Deus cuida de mim, ou violão, que você achar melhor aqui. Kleber Lucas, Deus cuida de mim. Tom de sol maior, se for possível. E eu quero concluir voltando de onde nós começamos. Nós começamos aqui dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o que edifica. Nós começamos aqui dizendo que nós dependemos do Senhor. Começamos com o Senhor e nós vamos concluir com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, você tem muitas responsabilidades e eu tenho muitas responsabilidades. Nós vamos acertar, nós vamos falhar. Nós vamos ser bons pais, nós podemos falhar em alguma área. Nós não vamos conseguir ser expert em todas as áreas. Mas nós precisamos ter uma coisa muito clara diante de nós. Diante de todas as responsabilidades que nós vamos fazer, em poder decidir o lugar em que os nossos filhos vão estar, nós precisamos firmemente depender do Senhor. Precisamos clamar ao Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. Precisamos reconhecer que se não for o Senhor, os nossos filhos serão consumidos. Reconhecer que se não for a intervenção de Deus direta, trazendo inclusive aqueles que deveriam estar aqui, mas que estão nos cativeiros da vida, é o Senhor quem traz, é o Senhor quem traz, é Ele que resgata. Nós precisamos reconhecer que se nós não confiarmos no Senhor, nós não teremos o socorro que vem dele. Nós precisamos reconhecer que é o Senhor, Ele é o centro da edificação da nossa casa, é o Senhor que edifica, que constrói, é o Senhor que traz sustento. Então eu gostaria muito de que os irmãos tivessem entendido isso. Só as nossas responsabilidades, as nossas insistências, as nossas broncas, as nossas redomas não vão ser suficientes. Agora, se a gente fizer isso reconhecendo: ó Deus, eu olho para essa criança, eu olho para esse moço, eu olho para essa moça, eu olho para os meus filhos, reconhecendo que ainda que eu tenha num plano secundário paternidade e maternidade sobre eles, ou sobre ele, ou sobre ela, eu reconheço que ele é teu fruto, ele pertence a ti, ele está nas tuas mãos, ele é teu, ela é tua, pertence ao Senhor, e o Senhor é que sabe o futuro que tem em relação a ele, a ela. Mas o que me compete fazer é decidir hoje, firme. Eu quero orar com os irmãos e finalizar cantando um louvor, dependendo dos cuidados do Senhor. Eu não sei que nessa minha ilustração do Spurgeon, que estágio está o fruto do seu filho e da sua filha. Mas eu quero te convidar hoje, coloque ele sob os cuidados do Senhor. Entenda que essa garrafa que o filho cresce é os cuidados do Senhor. Diga assim: Deus, eu já fiz o que eu pude, mas vou continuar fazendo. Eu já orei muito, Deus, e às vezes até já me ressenti em relação às minhas orações, mas eu vou continuar fazendo isso. Mas Deus, intervenha, eu clamo a Ti, intervenha, por favor, Deus. É o Senhor que age, é o Senhor que edifica, é o Senhor quem constrói. Nós vamos orar. Eu gostaria de pedir, você que está com seu filho aqui, com a sua família aqui, se você pode, se junte com ele agora, se junte com seu filho, com a sua filha. Isaías, Isabela, vem aqui com o papai. Ezequiel 37.
cada osso no seu osso, e os ossos começam a se movimentar, e nós vamos orar. Talvez você está aqui e está dizendo: oh, pastor, eu queria tanto que meu filho estivesse aqui. Ó Deus, eu queria tanto que a minha filha estivesse aqui. Ó Deus, eu queria tanto que ele e ela estivesse aqui. Mas até onde eu pude decidir, eu decidi. E agora eu dependo do teu favor, eu dependo da tua graça. Nós somos completamente dependentes de Deus, e é Ele que cuida de nós, e Ele é um Pai bondoso. Ele disse: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial que está no céu, Ele vos dará o melhor. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Aleluia. Ó Senhor, nós oramos a Ti, reconhecendo, ó Senhor, que nós chegamos a esse mundo sem o direito de escolher, ó Deus, onde nós íamos nascer, e nós nos desenvolvemos, e aqui estão crianças, adolescentes e jovens, aqui estão homens e mulheres, ó Deus, que já constituíram família, ó Deus, aqui estão projetos de novas famílias, que são os filhos como herança do Senhor. E nós reconhecemos, ó Senhor, que o nosso cuidado ele é muito importante. Nós precisamos decidir agora o futuro, o lar em que os nossos filhos vão estar, porque nós temos condições de fazê-lo. Então nos dá, meu Deus, hombridade, maturidade, conhecimento, entendimento, discernimento, ó Deus, prontidão para cuidar deles no que nos compete fazer, educando-os no caminho do Senhor, sem negligenciar, ó Deus, a responsabilidade paterna e materna. Mas nós também reconhecemos que tudo isso é muito pouco, porque se isso fosse, meu Deus, suficiente, o mundo seria outro. Eles crescem, ó Deus, eles tomam decisões de maneira, ó Deus, particular, porque eles também são livres. Ó Deus, nós queremos por fim aqui declarar a nossa dependência do Senhor, e nós clamamos ao Senhor, que é o dono de todas as coisas. Nós elevamos os nossos olhos para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Ó Senhor, nós nos alegramos em vir à tua casa. Aleluia. Ó Senhor, nós levantamos os nossos olhos a Ti, porque esperamos no Senhor, esperamos em Ti. Nós reconhecemos que se não for o Senhor agindo, protegendo, guardando, há muitos dos que aqui, ó Deus, tem paternidade e maternidade, os filhos já seriam consumidos, mas por causa do Senhor, eles estão guardados, e nós confiamos em Ti, porque os que confiam no Senhor, eles serão como montes inabaláveis, e nós confiamos em Ti. Ó Deus, nós pensamos nessa manhã sobre edificar uma casa, sobre decidir sobre o futuro dos nossos filhos, mas nós reconhecemos que a edificação verdadeira só vem do Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam aqueles que batalham insistentemente. Duro será dormir tarde preocupado, acordar cedo preocupado, porque é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem vela. Nós queremos nessa manhã pedir a Ti, Senhor, que enquanto os nossos filhos estão sendo desenvolvidos, que enquanto eles estão tomando forma corpórea, que eles não apenas cresçam fisicamente, mas que eles cresçam também espiritualmente protegidos pelo Senhor. Coloca-os sobre a Tua proteção, protege-os, guarda, e que eles sejam, meu Deus, flechas, não só nas nossas mãos para o que nós desejamos, para o futuro da nossa geração, da nossa família, para a posteridade do nosso nome, do nosso sobrenome, meu Deus, mas que sejam flechas também nas Tuas mãos. Nós profetizamos sobre as nossas crianças, que eles sejam ganhadores de almas, ganhadores de almas, ganhadores de almas. Salva-os e os mantém salvos, mas usa-os para a salvação da Tua glória, para a salvação de outros, para que o Teu nome seja glorificado. Aleluia. Cuida da Tua igreja, cuida de nós, Senhor. Aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui, dependa dele. E eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Tudo vem dele. Deus cuida de mim. Cante isso com a sua família. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Cuida de mim. Mais uma vez, Deus cuida de mim. Deus cuida das famílias. Que a sua proteção se estabeleça nos lares. Aleluia. Eu amo e não estou sozinho. Deus cuida de mim. Os pais que não têm os seus filhos aqui, escute isso. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Talvez você já decidiu certo. Talvez você decidiu certinho, mas seu filho, sua filha decidiu tomar uma outra direção. Deus nessa manhã Ele abre portas de proteção para você. Aleluia. Confie nele. Outras. Eu preciso aprender mais de Deus e depender, porque Ele é quem cuida de mim e da nossa casa. Deus cuida de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu amo a sua Alaba-se daqui, assim, ali, nós dependemos de ti. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Pais, vocês não estão sozinhos. Vocês vão precisar decidir. Mas é Deus que vai trazer o resultado. Nós plantamos, que nós possamos fazer isso em fidelidade, com compromisso, com zelo, com entendimento, mas confiando no Senhor. Mães que podem estar nessa manhã aqui preocupadas, descansem no Senhor. Pais que podem estar aqui preocupados, descansem no Senhor. Eu quero orar por fim, pastor Gilmar, pela nossa irmã que está gestante, para que Deus proteja e guarde essa criança. Venha na frente com a sua família. Se você tem uma causa que você julga difícil, venha, nós vamos orar nesse momento também, entregando a oportunidade ao nosso pastor. Se você tem de repente preocupações que fogem ao teu controle, você já está perdendo o sono há alguns dias, eu convido você para crer que Deus intervém, Deus entra em ação. Ele trabalha nessa manhã a tua causa, dependa dele, tudo vem dele, e ele é um Deus que prospera. Amém, amém, glória a Deus. Eu, a título de testemunho, nós estamos cuidando mesmo distante de uma família muito longe daqui, de uma irmã, e eu partilho com os irmãos, só para você escutar como Deus é bom. Pensando, pastor Gilmar, né, em família, uma mãe que estava extremamente preocupada em relação ao futuro de seus filhos. Escute isso aqui. Boa noite, Pai Senhor, pastor Ivonaldo. Eu quero agradecer o pastor pelas orações, pela minha família, pelo meu genro. Quero dizer que meu genro saiu de alta ontem, foi para casa, já está bem, graças a Deus. Com Covid no hospital. Deus fez um milagre, pastor Ivonaldo.
porque ele já tem 59 anos. 59 anos, estava com Covid internado no hospital. Ele estava com 60% do pulmão dele comprometido. Mas Deus fez um milagre. Ainda recebeu a notícia que vai ser papai. Com 59 anos. Minha menina tá grávida, né? Saiu do Covid com 59 filho dela, anos. O Pedro Henrique já tá com 11 anos. E vai ser agora pai. descobriu que tá grávida, né? Uma E essa irmã tá assim, ela né? me ligou desesperada, pastor Ronaldo, tô precisando, ela tá na Bahia. Me ajuda, vamos entrar em oração. Por favor, meu genro, ele tá morrendo, ele tá internado, ele vai ser entubado, tá aquele clima, esse pânico no mundo todo. Vamos orar, vamos depender de Deus, vamos confiar no Senhor. E ontem, ela me ligou dizendo, pastor Ronaldo, Deus nos deu vitória. E não foi só uma vitória simples, tirou ele do coma, da internação do hospital, e a esposa está grávida. E ele nunca esperou com 59 anos, porque os filhos são herança do Senhor. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Senhor, quero pedir a tua bênção sobre a tua filha que está, meu Deus, gestante. Abençoa esse processo gestativo. Que nenhum mal, Senhor, se achegue à tua filha, à família dela. Que essa criança venha com saúde e que ela seja um instrumento em tua mão, uma flecha em tua mão para cumprir os teus propósitos. Livra a tua filha do mal, abençoa a filha do pastor Eliel. Igualmente dá escape à tua filha, livra ela. Abençoa as famílias que aqui estão como um todo e os teus filhos que têm causas que são diante dos homens impossíveis. Intervenha. Meu Deus, traz a libertação, a cura. Nós repreendemos a fúria do maligno. Nós repreendemos a morte. Em nome de Jesus. Nós repreendemos a destruição que o inimigo pode estar implantando. E que as famílias aqui sejam prósperas. Que os pais e as mães que aqui estão recebam notícias urgentes, rápidas, de teus milagres, de tuas ações, dos teus cuidados. E que essa igreja possa testemunhar para a tua glória, para o teu louvor. Abençoe esse ministério, pastor Eliel, a sua esposa, pastor Gilmar, a sua família, meu Deus, todos os pastores desse ministério, abençoe o ministério Adorai, para a glória e para o louvor do teu nome, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Pastor Gilmar, desculpe o horário e que Deus vos abençoe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu falo para você com a certeza, eu pensava que quando ele estava caminhando para a conclusão, pensei